pessoal, iniciaremos agora o estudo da unidade 2, Sistemas Referenciais e Dinâmica dos Movimentos. Na unidade 1, nós estudamos cinemática, em que nós vimos os movimentos sem estudar as suas causas, sem se preocupar com as suas causas. Agora, a partir da unidade 2, nós vamos focar o estudo dos movimentos, sendo que nós vamos nos preocupar com as causas que levam a esses movimentos, tá certo? O tópico 1 é Sistemas Referenciais e Relatividade de Galileu. Primeiro, vamos entender o que é a relatividade de Galileu. Quando a gente fala em relatividade, a gente lembra da teoria da relatividade de Einstein. Só que muito antes de Einstein e a sua fórmula energia é igual a massa vezes a velocidade da luz elevada ao quadrado, Galileu Galilei, em torno de 1564 a 1642, ele fez o princípio fundamental da física, conhecido como o princípio da relatividade. Observem a figura. Galileu chegou ao princípio da relatividade ao fazer uma analogia do movimento de um navio com o movimento da Terra. Suponha um navio que se move com velocidade constante em relação a uma pessoa imóvel no cais do porto. Se alguém soltar uma esfera de ferro do alto do mastro deste navio, onde a esfera irá cair? Quando o barco se move com uma velocidade constante em relação ao cais, Simplício observa a esfera em queda descrever uma trajetória parabólica. Continue observando a figura. Mas Sagredo e Salviati observam a mesma esfera, descrever uma trajetória retilínea ao longo da vertical. A esfera está compartilhando do movimento do navio e, consequentemente, cairá exatamente abaixo do ponto aonde ela foi largada. Para a pessoa no navio, a esfera caiu verticalmente. Para o observador no cais do porto, a esfera não se moveu verticalmente. Portanto, o movimento dessa esfera é relativo. Depende do referencial a quem nós estaremos nos referindo. Por exemplo, eu estou aqui na Terra conversando com vocês. Eu estou em repouso ou em movimento? Em relação ao estúdio, em relação à câmera, eu estou em repouso. Mas em relação à Lua, eu estou em movimento. Portanto, corpo nenhum no universo está em repouso ou em movimento. Vai depender do seu referencial. Entenderam o conceito da relatividade de Galileu? Voltando aqui à lâmina. Este evento acontece em um ponto do espaço, em um instante de tempo, e podemos especificá-los por meio de 4 grandezas físicas. Que grandezas são essas? Num plano tridimensional, o eixo X, Y e Z. E ele vai se mover, qualquer movimento, qualquer corpo, qualquer partícula, em relação ao tempo. Portanto, as grandezas são X, Y, Z e tempo, em um particular sistema de referência qualquer. Observem novamente a figura, eu tenho 2 gráficos. O que está na cor preta é o gráfico parado. O verde está em movimento em relação ao preto. Observa que ele percorre uma determinada trajetória com uma velocidade v. O princípio da relatividade inclui a ideia de que uma dada lei da natureza, a lei da queda livre, é a mesma em todos os referenciais, diferindo apenas por uma dada velocidade horizontal constante. Este princípio é uma afirmação sobre como as leis da natureza podem ser determinadas por observações feitas a partir de diferentes sistemas de referências, diferentes referenciais.
Conclusão: não podemos saber se estamos em movimento ou não. Ou seja, o movimento ele não é absoluto. Entendo esses conceitos. Portanto, movimento e repouso são relativos a um referencial. A esta relatividade em relação ao referencial que a gente resume o conceito da relatividade de Galileu. Nós vamos falar agora sobre a transformação ou as transformações de Galileu. A transformação de Galileu nos mostra que o tempo transcorrido de um evento arbitrário é o mesmo para qualquer referencial. Observem que agora eu estou falando do tempo, isto é, na mecânica newtoniana, todos os observadores são simultâneos. O que isso quer dizer, amintas? Observem a figura aí, ó. Você tem uma pessoa parada numa estação de metrô e o metrô passando por ela. Suponha que o relógio do rapaz que observa o trem esteja sincronizado com o do seu amigo que viaja no mesmo veículo, dentro do trem. Ambos decidem cronometrar a duração de uma buzinada do trem. O que acontece? A gente observa que o relógio de ambos estão registrando os mesmos valores. Quer dizer, o instante de tempo não altera. E o que vem a ser o referencial absoluto de Newton e qual é a sua relação com a transformação de Galileu? Conforme vocês observam aí na figura, inicialmente Newton baseou a mecânica dos conceitos absolutos de espaço em relação ao tempo. Ele enunciou a primeira lei supondo que ela seria válida em relação ao sistema de coordenadas referencial absoluto, em relação ao qual tudo poderia, em princípio, ser medido. Mais tarde, verificou-se que não era necessário postular as existências de um referencial absoluto, pois as equações ou leis da mecânica newtoniana, as 3 leis de Newton, eram invariantes quando se passa de um referencial inercial para outro usando as transformações de Galileu. Vamos lá, voltando à análise gráfica da transformação de Galileu. Observe o gráfico. O observador em S', que está em verde, descreveria o evento com relação ao referencial x, y, z e o tempo. São aqueles 4 referenciais, por meio das transformadas de Galileu. O referencial em S' se move com velocidade v, na direção menos x. Por que na direção menos x? Observa que quando o gráfico verde está se movimentando, o que está acontecendo? Ele está em movimento e vai ficando para trás menos x, a trajetória negativa, em relação ao referencial S, que é o gráfico que está em preto. Tá certo? E aí a gente tem a equação horária. X' é igual a x menos velocidade vezes o tempo. Tá? A equação do sorvete. E aí entram os nossos conceitos de cálculo diferencial. Se nós derivarmos a equação horária, a equação do sorvete, nós vamos encontrar quem? A velocidade. Se eu derivo o tempo, a trajetória, perdão, eu vou achar a velocidade. E se eu fizer a mesma coisa, e no slide posterior está mostrando aí para vocês, se eu derivar a equação da velocidade, eu vou encontrar o quê? A aceleração dessa trajetória desta partícula ou deste móvel, tá bom? Assim, nós encerramos esse primeiro tópico sobre o que vem a ser as transformações de Galileu. Na nossa próxima aula, nós vamos entender quais são os conceitos de forças e interações, antes de nós começarmos a estudar as 3 leis de Newton. Até a próxima aula.